Olá, pessoal, tudo bem? Estamos mais uma vez aqui para um vídeo do nosso canal, não é, parceiras? Isso aí, tudo bem? E hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, um tema diferente, né? Sim. Mas que está muito relacionado com o nosso dia a dia. É a síndrome do impostor, não é, meninas? Síndrome do impostor. Um tema muito importante da gente conversar, da gente entender o que é e identificar também. Mas antes de começar a falar sobre ele, vamos pedir um apoio, né? A gente já está aqui nessa iniciativa há um tempinho e a gente pede para vocês curtirem, compartilharem, né? E expandirem esse conhecimento que é tão importante, né, Sim. meninas? Então, nos sigam nas redes sociais, compartilhem aqui, se inscrevam no canal e apoiem essa ideia, ok? Bora lá falar então da síndrome do impostor? Bora, né? Essa síndrome que a gente acaba se identificando com ela, né, em muitos pontos, porque é uma síndrome que traz o fato de você não se sentir boa o suficiente para estar onde você está. As conquistas que você teve, você tem dificuldade de reconhecer as suas conquistas, imaginando, né, tendo essa visão, né, de que você não é boa o suficiente, de que você não merece, de que você está por sorte, que você não é capaz, você não é competente o suficiente para estar ali. Por mais que as conquistas aconteçam, por mais que você as pessoas digam para você do seu sucesso, você tem um reconhecimento externo, mas o reconhecimento interno nem sempre ele acompanha o externo, esse é o problema. É uma síndrome que está muito associada à própria palavra mesmo, né? Quando a gente fala síndrome do impostor, é como se você se sentisse realmente uma pessoa impostora, né? Como se você se sentisse uma fraude, não merecedora de todas as coisas que você conquistou, né? Então você começa a atribuir, você conquistou tal coisa, não, mas foi Deus que me deu, né? Não, foi sorte, né? Nunca foi fruto do seu trabalho, do seu esforço, né? das suas condições. Então, eu acho que todo ser humano, em alguma medida, passa por esse tipo de questionamento, porque ele, inclusive, esse tipo de reflexão nos ajuda a sempre esforçar mais para conseguir sempre mais coisas, né? Mas o problema, né, como todo outro transtorno mental também, é quando você começa a ter esse tipo de pensamento, esse tipo de atitude, de uma maneira que acaba inviabilizando a sua qualidade de vida, assim, deixando a sua vida disfuncional, né? Então, a pessoa que tem a síndrome do impostor, ela deixa de fazer coisas, ela nega oportunidades, ela consegue um emprego e não enfrenta esse desafio, ela é promovida no trabalho, por exemplo, e não aceita esse desafio, e ela fica ali naquela remoendo, né, aqueles sentimentos de inferioridade, a autoestima né, baixa, autoestima baixa, de que realmente não dá conta, né? Porque é muito ruim, né, você ter conquistado algo e você não se sentir pertencente, você não se sentir apropriada, né, de algo que você conquistou, né? Você sempre joga para o outro e até tem uma influenciadora que fala muito sobre isso, que ela se considera uma impostora, que é a Rafa Brites, né? Ela fala assim, até no dia a dia, que a gente costuma fazer assim, outra pessoa chega para você, nossa, mas que blusa bonita e tal. Você fala, não, é velha. Não, comprei no brechó, você acredita? Comprei é muito baratinho aí e tal. Você desmerece o que você tem, você desmerece o que você conquistou, não só, né, a blusa em si, mas você desmerece a sua capacidade. E isso é muito sério. A gente precisa combater isso. E, claro, isso é muito mais comum em mulheres. A gente começou falando no feminino, né? Mas é importante dizer que é mais frequente em mulheres, mas pode acontecer com homens também, né? Nós temos uma questão de desigualdade de gêneros, né, que socialmente é muito evidente. Ainda existem muitas lideranças atualmente, né, na figura masculina. Sabemos que as mulheres têm avançado, mas muitas mulheres questionam, será que eu mereço esse cargo na empresa? Né? Será que eu estou aqui porque eu tenho habilidades e competências ou porque eu tenho sorte, né? Ou porque alguém me indicou, porque acredita porque gosta muito de mim.
Então, é uma forma, né, uma desordem na autopercepção. Quando você diz essa questão do demérito, né, a pessoa tem uma estima baixa, geralmente pessoas que têm essa síndrome têm uma estima baixa, ela se sente inferiorizada, né, impotente, só que ainda não é classificado como um transtorno depressivo, como burnout. Embora seja conceituado como uma síndrome, né, os neuropsiquiatras, neuropsicólogos trazem alguns comportamentos semelhantes a outros transtornos, mas não tem uma classificação específica, por isso que talvez seja tão incomum as pessoas não falarem sobre isso, né? Não discutiram, não entenderem que às vezes já passaram por isso, como a Rafa que você citou aí, né? Às vezes a pessoa acha que é só um comportamento corriqueiro, né? Que tem a ver ali com um processo de autoestima, mas não consegue entender que está desenvolvendo essa síndrome. Né? Porque ainda não foi catalogada, ainda não foi evidenciada como outros. Apesar de, né, os estudos terem iniciado na década de 70, em que duas mulheres, duas pesquisadoras, elas começaram a investigar, fizeram pesquisa com um grupo de 150 mulheres que já tinham cargos elevados em empresas, ou seja, já tinham um reconhecimento ali, e fizeram esse estudo e notaram, aí que começou-se a falar sobre síndrome do impostor, e também a questão de ser mais comum em mulheres, por questão mesmo de perfil, de questão de gêneros, de questão de a estrutura, né, social mesmo, né, que já valoriza mais a figura masculina. Então, nesse sentido, a mulher acaba não se sentindo capaz o suficiente, acaba não se sentindo boa o suficiente, né? Então, tem essa cobrança interna da mulher, né? Então, inclusive, ela trouxe uma fala que eu achei muito bacana, que é sobre a conquista. Você conquista um cargo, que é algo externo, mas isso não representa internamente, né? Esse cargo interno a gente não conquista, a gente conquista externamente. E por que nós não conquistamos internamente? Porque o interno está relacionado também com as nossas relações familiares. Exatamente, né? Que envolve e a família que propõe aí esses valores, essas crenças, e também a sociedade. Então, se você interioriza o que sua família propõe para você como crença, como conceito, é o que a gente fala também do machismo estrutural. Né? A gente observa muito na nossa história, né? Quantos homens lideraram. E aí a gente pode puxar o assunto da importância da educação dos nossos filhos, né? A importância de pensar a maneira como a gente tem educado os nossos filhos para esse tipo de questão, né? Quando a gente vai ver os estudos sobre a síndrome do impostor, muitos deles falam que essa síndrome está associada a uma educação mais rígida, né? A grande cobrança por parte dos pais. Não estamos dizendo que não se deve cobrar, né? Porque tem toda uma questão de limite, faz parte da função, né? Do papel de ser pai e mãe, esse tipo de cobrança. Mas vale refletir, assim, sobre o quanto você tem cobrado, né? Será que está excessivo demais? Será que você tem comparado demais um filho com o outro, ou o filho com o coleguinha? Às vezes você pode estar percebendo até como um incentivo. Eu estou falando isso para incentivá-lo, mas será que ele está encarando dessa maneira? Será que ele está vendo de fato como uma comparação, como um incentivo, ou está gerando nele um senso de inferioridade, né, de incapacidade, um sentimento de incapacidade que vai refletir lá no futuro, né, na vida adulta, no desempenho e produtividade dele no trabalho, né? E eu acho que vale também um recadinho para os gestores, para os líderes das organizações, né, no sentido de ter a sensibilidade de entender o perfil de cada colaborador e conseguir lidar com esse sentimento dessa pessoa que ele identifica com essa síndrome, né? Às vezes ela não vai aceitar uma promoção de bate-pronto, mas às vezes você pode dar uma tarefa mais complexa e de pouco em pouco conversando, mostrando para ela que ela é capaz sim de assumir aquela posição, porque você enxerga aquela potencialidade nela, né? Sim. E que ela pode, claro, dentro dos limites dela, e trabalhando isso, né? Na questão do desenvolvimento, porque é responsabilidade do líder também desenvolver a sua equipe, né? Que quando você fala de educação tem a ver, porque o treinamento é um processo educativo, Exato. né? De ensino-aprendizagem.
Então, gradativamente, o líder pode trabalhar aí com processos educativos para que esse sujeito se sinta pertencente internamente, e não só no organograma da empresa, né? Exatamente. Internalize isso, né? Essas potencialidades. Reconheça em si as potencialidades. É isso. Ok. Entenderam? Gostaram do tema? Identificaram se vocês têm a síndrome do impostor ou não, né? Vale dizer que é sempre bom buscar ajuda, né? Se vocês identificarem alguns desses sinais, né? E buscar sempre o desenvolvimento e crescimento, tá bom? Pessoal, obrigado para quem permaneceu até aqui. Até o próximo vídeo. Até. Tchau, tchau.